O Jornal da Cultura está começando e traz os seguintes destaques. Após 4 dias de cortejo, general iraniano Qassem Soleimani é enterrado em sua cidade natal. Tumulto durante o funeral deixa mais de 50 mortos. Medida aprovada pelo parlamento do Irã classifica Forças Armadas dos Estados Unidos como terroristas. E governo norte-americano nega visto para chanceler iraniano ir à sede da ONU em Nova York. Pedidos de aposentadoria feitos depois da aprovação da reforma estão parados e INSS diz que não há prazo para serem liberados. Governo prorroga prazo para envio de informações para o e-social. Fumaça de incêndios florestais na Austrália chega ao Brasil, Chile e Argentina. Apontado como principal fonte de notícias falsas nas próximas eleições, aplicativo Instagram lança ferramenta que filtra e barra fake news. Principalmente seus stories, publicações temporárias que facilmente somem, fazendo e tornando mais difícil, inclusive, a eliminação e solicitação de exclusão desse conteúdo. Olá, boa noite. Hoje na bancada temos a presença do historiador Marco Antônio Villa e do advogado e ex-deputado federal Ayrton Soares. E lembrando que você pode mandar perguntas e fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Em mais um episódio da crise entre Estados Unidos e Irã, Washington teria negado visto para o chanceler iraniano participar de uma reunião na ONU. Segundo a agência Reuters, a informação é de um oficial do governo americano que pediu anonimato. Javad Zarif pediu visto antes do ataque a Bagdá. Ele iria comparecer a uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas nesta quinta-feira. Um oficial do governo Trump teria informado a decisão de negar o visto ao secretário-geral, Antônio Guterres. Um acordo de 1947 exige que os Estados Unidos deem livre trânsito a diplomatas estrangeiros que venham à sede da ONU em Nova York. Já a Casa Branca alega que pode negar vistos por motivos de segurança. Nas redes sociais, Zarif se manifestou, criticando a decisão, e disse que Donald Trump é um criminoso de guerra e terrorista por ameaçar atacar 52 patrimônios culturais do Irã. O secretário de Estado americano Mike Pompeo evitou comentar a questão do visto. Em entrevista, ele garantiu que os Estados Unidos vão respeitar as leis internacionais em caso de retaliação iraniana. Justificou o ataque que matou o general iraniano para salvar vidas americanas. E perguntou aos jornalistas se alguém acreditava que Soleimani estava em Bagdá em uma missão de paz. Em Teherã, o parlamento iraniano aprovou por unanimidade uma moção declarando o Pentágono, o comando militar americano, como terrorista. Os deputados também aprovaram um aumento no orçamento da elite da Guarda Revolucionária, chefiada por Soleimani, e fecharam a sessão cantando "Morte à América". Ayrton, obrigado pela presença. Muito prazer em estar aqui com vocês de novo. Prazer é todo nosso. Villa, boa noite. Boa noite. Villa, o Irã pediu explicações ao governo brasileiro sobre a nota do Itamaraty de apoio de alinhamento automático com os Estados Unidos sobre essa questão do Irã. Por enquanto, foi só um pedido de explicações. O Irã fez isso com outros países. Você vê risco de essa contrariedade de Teherã se transformar em retaliação nos negócios entre os dois países, Brasil e Irã? Olha, eu acho que a nota foi infeliz, né? E o governo brasileiro, ao menos hoje, já mudou um pouco de posição em relação à questão do Irã, mantendo-se em silêncio. Eu acho que, né, tendo em vista a gravidade da situação, é necessário prudência, muita prudência, por várias razões. Primeiro, que o Brasil não tem um meio militar, diplomático, político, ter qualquer intervenção nessa crise. Primeira coisa. Segundo, o Brasil tem negócios que são muito importantes com o Irã. É bom lembrar que o Irã não é árabe, é persa. Que o Brasil tem negócios por cerca de 2,2 bilhões de dólares por ano, o Brasil exporta para o Irã. Exporta o que para o Irã? É milho, soja, carnes e ureia. O Brasil, esse ano, vai ter a maior safra da história, portanto, precisa ainda mais manter os mercados que já tem e ampliar esses mercados.
Caso o Brasil tenha uma posição de aliado incondicional, que é terrível, que a gente não pode ser aliado incondicional de ninguém, aliado incondicional dos Estados Unidos, numa situação com essa gravidade, que nós não sabemos quanto tempo isso vai durar e qual é a extensão geográfica dessa crise, nós também perderemos muito economicamente, tendo em vista que o mundo árabe poderá cortar ou diminuir as compras comerciais do Brasil. Algo que o Egito já fez o ano passado, em algumas compras e criando problemas para o Brasil. Ou seja, é necessário prudência, né, equilíbrio e minha preocupação maior que eu externei durante todo o ano passado está se refletindo agora. Ou seja, nós temos no Ministério das Relações Exteriores um estagiário que nunca chefiou uma embaixada, sequer uma embaixada. E esse é o momento que precisa de profissionais. Por isso que eu sinto saudades, por exemplo, de grandes chanceleres que o Brasil teve. Um deles, o Azeredo da Silveira, que nessa hora deve estar se virando no túmulo quando vê que seu lugar é ocupado hoje por um estagiário incapaz chamado Ernesto Araújo. Ele estava de férias. Ayrton, Trump tem força e calibre político nesse momento para unir americanos e também aliados tradicionais dos Estados Unidos contra o Irã? Olha, toda vez que os Estados Unidos se envolvem numa guerra, por mais dissidentes que existam, que sejam contrários à guerra, acaba havendo uma espécie de espírito de corpo nacional, porque é o soldado que está lá combatendo. Então, aí se esquece, são os nossos meninos, entendeu? E aí, então, vale tudo. Está acontecendo agora, se nós lembrarmos um pouco, esse episódio, que eu acredito tenha sido uma provocação até, de eliminar o general iraniano, vamos lembrar o que aconteceu quando eles invadiram o Iraque. Os americanos invadiram o Iraque. O que Saddam Hussein tinha que justificava uma invasão? Tinha armas químicas que colocavam em risco a segurança do povo em geral, né? A segurança de todos, que iriam usar essa arma química em todos os envolvimentos de guerra que tivesse, etc. E depois descobriram que não havia arma química nenhuma, não é? Mas o que move tudo isso? Por que tem tantas bases militares dos americanos lá no Oriente Médio? E aí também, agora, ali, mais próximo do Irã, essa base que o presidente dos Estados Unidos disse que era a mais valiosa de todas, que custou muito mais, essa coisa toda, é o petróleo. Tudo isso se dá em torno do petróleo. Agora, como é que eles têm informações tão detalhadas? Porque eles contam com a colaboração de uma instituição israelense que é das mais competentes para infiltração em meio de árabes ou de inimigos, que é o Mossad. Porque as informações eram tão detalhadas, do horário em que ia sair, por onde ia passar. É impossível que a segurança do general não tivesse... Certamente tinha vazamentos que possibilitou que eles descobrissem por onde ia passar o general. Porque um drone dispara, tem um objetivo fixo, né? Está lá no mapa do drone, onde vai cair isso aqui? No momento X, que fulano de tal está passando ali. Então, tudo isso é um jogo que foi, mais uma vez, repetido, que tem em vista. Bom, agora tem um presidente que não merece respeito, né? Não merece respeito, porque ele é um destrambelhado, é o presidente Trump, né? Com relação à posição do governo brasileiro, eu lamentei a nota do Itamaraty. Convivi com vários chanceleres quando deputado. Pessoas que serviam à ditadura até, mas sempre mantiveram uma postura no Itamaraty de equidistância diante dos conflitos nos quais a gente não está envolvido, respeitando as partes, procurando intermediar, procurando conciliar. E no caso do Irã, é um mercado fantástico, tem uma associação comercial Brasil-Irã, funcionando a todo vapor. Nós já fomos a várias feiras agropecuárias, agroindustriais, agrícolas no Irã. Nossos produtos são... Olha, eu vi uma vez, para terminar, eu fui a um mercado no Iraque, no tempo do Saddam Hussein. Estava lá, frango francês, frango americano, frango italiano e frango brasileiro. Você olhava para o local onde ficava o frango brasileiro, estava vazio. Eles não compravam os frangos franceses, isso são os nossos colonizadores, etc, etc. Então, nosso espaço para entrar nesse mundo árabe com nossos produtos é muito grande.
Um tumulto no funeral de Qassem Soleimani deixou 56 mortos e mais de 200 feridos. Milhares de pessoas compareceram ao enterro do general iraniano em Kerman, cidade em que ele nasceu. Imagens nas redes sociais mostram o momento em que feridos estão sendo socorridos, ainda na rua. Devido à grande aglomeração, houve um momento de pânico e as vítimas foram pisoteadas. O ministro da Saúde iraniano visitou os feridos que foram levados para o principal hospital da cidade. Esse homem contou que o tumulto aconteceu de repente. As pessoas passaram a cair e não havia para onde correr, porque as ruas todas estavam lotadas. O enterro atrasou por causa do tumulto. Uma grande multidão tomou as ruas de Kerman, a cidade natal do general, para acompanhar o cortejo. Qassem Soleimani foi enterrado sob um clima de forte comoção no cemitério dos Mártires. Em Basra, sul do Iraque, outra multidão se despediu de Abu Mahdi al-Muhandis, comandante das forças xiitas iraquianas. Ele também foi vítima do ataque que matou Soleimani em Bagdá. Em Alepo, na Síria, centenas de manifestantes fizeram um protesto condenando o ataque americano. Eles queimaram bandeiras dos Estados Unidos e de Israel. E agora há pouco, ao menos 10 mísseis atingiram a base de Al-Assad, no oeste do Iraque. Esta é a base que abriga as forças militares americanas. Ainda não há informações sobre vítimas ou danos. Segundo a rede estatal de TV iraniana, é a operação de vingança pela morte do general Qassem Soleimani. O presidente americano Donald Trump já foi avisado do ataque. Vila, para os Estados Unidos, existe a opção de recuar após a morte do general Soleimani? E quais seriam as consequências desse recuo? Bem, essa é uma boa questão. Primeiro, precisa saber se há uma estratégia norte-americana para esse episódio. A impressão que dá é que não há. Segundo algumas, foi noticiado pela imprensa, a inteligência norte-americana tinha apresentado ao presidente americano uma série de ações. E a última era essa do atentado que levou à morte do general iraniano. E ele escolheu justamente a última. Ao escolher isso, ele certamente deve ter os seus conselheiros, e os tem, né? Membros permanentes da burocracia norte-americana que são capazes de analisar as consequências. Isso daí acabou favorecendo muito o governo iraniano. Entende lembrar que em novembro do ano passado, a sociedade civil iraniana estava protestando nas ruas em defesa, lutando por democracia, porque o Irã é uma ditadura. Nesse episódio, não tem mocinho, viu? Nem de um lado nem de outro. O Irã é uma ditadura que oprime as mulheres, enforca os homossexuais, não tem liberdade política, é uma ditadura. Matou 200 pessoas, 200 iranianos em novembro. Então, uma ação como essa é ótimo para o Irã, porque você cria uma unidade interna de sustentação do governo, porque afinal o grande inimigo do país está lá fora, que é os Estados Unidos. Segundo, a questão do acordo de 2015, que o Irã jogou na lata do lixo, a questão da bomba atômica e vai construir sua bomba atômica. Terceiro fator, e por fim, o Irã virou hoje o líder, na verdade, muçulmano e não árabe, insisto, é persa, não é árabe, de toda a região. Hoje a nação que se antepõe aos Estados Unidos da região é o Irã. Sendo assim, a possibilidade disso se estender no tempo e geograficamente é muito grande. A questão que coloco, olhando agora do ponto de vista norte-americano, é saber qual é a estratégia, porque eu ainda não consegui descobrir qual é a estratégia americana. Lembre-se, por fim, que hoje os Estados Unidos exportam petróleo, os Estados Unidos não é mais um importador, é a questão do xisto, né? Que acabou modificando nos últimos anos o mercado internacional de petróleo. Então, a questão que se coloca, o que os Estados Unidos queria com isso? Porque você tem de ter um objetivo. Eu sei que é uma coisa horrível falar que você vai assassinar um sujeito opositor, um inimigo do seu país, mas pensando em termos de guerra, você tem de ter um objetivo que você vai querer alcançar. E eu simplesmente não sei que objetivo, a não ser criar uma tensão enorme e que não sei onde isso vai parar. Porque tudo indica que teremos ações terroristas não só no Golfo Pérsico, no Oriente Médio, mas provavelmente em várias regiões do mundo. Espero que o governo brasileiro tenha a prudência de tomar atitude correta sobre esse assunto, porque, se caso contrário, poderemos até, que seria uma tragédia, ter ações terroristas aqui dentro do Brasil. Veja a seguir, venda de carros novos sobe quase 9% no ano passado. O sistema do INSS não é atualizado após reforma da Previdência e novos pedidos de aposentadoria estão parados. Os detalhes vamos mostrar em instantes.
reforma da Previdência está em vigor desde novembro do ano passado, mas os postos do INSS enfrentam problemas para conceder novas aposentadorias. É que o sistema usado para fazer o cálculo ainda não foi atualizado com as novas regras. Os pedidos de aposentadoria se acumulam no INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, boa parte sem solução à vista. De acordo com o Instituto, em 2019, mais da metade dos benefícios foram recusados, 44% foram aprovados. Os últimos dados divulgados são de setembro do ano passado. O INSS divulgou uma nota onde afirma que essa foi a maior e mais profunda reforma do sistema previdenciário do país, com mudanças nas regras de acesso, idade, alíquotas, regras de transição, regras de cálculo e de acumulação de benefícios, entre outras. Por isso, o sistema de cálculo precisa ser ajustado. E destaca que nada é feito manualmente pelos servidores para garantir a segurança e uniformidade. Para tanto, foi criada uma força-tarefa com técnicos do Instituto, da Secretaria de Previdência e Dataprev, empresa pública de tecnologia da informação, para formatar os 6 sistemas de concessão, manutenção e pagamento de benefícios, além de atualização do Cadastro Nacional com todos os dados dos contribuintes. De acordo com o INSS, atualmente são analisados pedidos que representam mais da metade da demanda diária. Entre eles, salário maternidade, auxílio-doença, auxílio-reclusão, benefícios de prestação continuada ao idoso e à pessoa com deficiência, além de pensão especial a crianças com microcefalia decorrente do Zika vírus. O Instituto destaca ainda que segue normalmente a análise de pedidos de quem já possuía direito adquirido antes das mudanças. De acordo com o governo, ainda não existe um prazo para que o sistema de concessão de benefícios esteja atualizado. O simulador de aposentadoria existente no site Meu INSS está indisponível no momento e o objetivo é também adaptar esse serviço às novas regras. Reafirmamos que o governo como um todo está sempre preocupado com todos aqueles eventos que possam impactar a sociedade. Especificamente no que se refere ao seu questionamento, eu redobro a minha orientação no sentido de questionar o Ministério da Economia. Nós procuramos o Ministério da Economia, que informou que todos os detalhes sobre a adaptação do sistema de aposentadoria são de responsabilidade do próprio INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Como mostramos na reportagem, o Instituto informou que ainda não tem um prazo para que tudo esteja normalizado. A emenda constitucional 103 trouxe profundas alterações nas aposentadorias da iniciativa privada e de servidores públicos. Você conhece as principais mudanças? O Jornal da Cultura explica. O trabalhador da iniciativa privada que ingressar no mercado após a aprovação dessa emenda, agora terá que completar a idade mínima. No caso do homem, 65 anos e no caso da mulher, 62 anos de idade. O homem com 20 anos de contribuição e a mulher com 15 anos de contribuição. Essa idade mínima não existia no sistema anterior. A emenda 103 também trouxe 5 regras de transição para aquelas pessoas que já estavam contribuindo para o sistema. Essas regras de transição conjugam tempo com idade, pedágio e muitas vezes elas até permitem que o trabalhador chegue a receber 100% da sua média salarial. E é necessário que o homem trabalhe por 40 anos e a mulher por 35 anos. Houve modificação nos benefícios por incapacidade, nas pensões por morte, na acumulação de pensão por aposentadoria. Portanto, a reforma da Previdência trouxe aí um dificultador maior no alcance dos benefícios. Ayrton, qual a sua avaliação jurídica sobre o INSS não ter atualizado o sistema para as novas regras da aposentadoria, fazendo com que o ônus recaia sobre o segurado? Exatamente. É o mais fácil, não é? Eles têm estrutura para poder resolver essa questão. Hoje a informática está possibilitando que as coisas corram numa velocidade sonora. Acontece que o INSS não funciona normalmente. E agora ele tem que manter o funcionamento com regras ainda de transição e implantar novas regras. Então, você imagina a dificuldade do funcionário do INSS, que não estava muito acostumado com mudanças, que estava acostumado àquela... Quantas pessoas não iam pedir a sua aposentadoria? Ficavam na fila enorme, aqui há pouco tempo atrás, o ano passado, o ano retrasado, levava tempo, anos, sei lá quanto tempo levava para que fosse atendido. É esse o mesmo ritmo. Infelizmente, o governo providenciou essa força-tarefa
Se é uma força-tarefa, não está executando a tarefa. Esse caso pode gerar ação de indenização por dano ao segurado? Eu acho que não é fácil. Primeiro, porque quantos terão condições de recorrer à justiça? E recorrer à justiça para poder comprar uma briga com o INSS, olha, por que você não me atendeu no tempo que deveria para me dar o prazo necessário para contagem de tempo? Aí você já está se indispondo com a instituição, não é? Então é difícil um trabalhador, uma pessoa mais humilde, pensar em brigar com o INSS. Eles ficam ali na fila esperando, como cordeiros, lamentavelmente é o que se repete. Vila, esse problema traz à tona a discussão sobre a eficiência do INSS, né? Na semana passada, o próprio presidente do órgão disse que em 2020 não descartaria o fechamento de agências consideradas ineficientes. Esse problema agora mostra justamente que tem uma questão ali a ser resolvida, né? Bem, bom lembrar que o INSS é produto da fusão de vários institutos de aposentadoria que tinham lá no passado, né? O Instituto IAPTEC, IAPI, etc., etc., que depois, durante o regime militar, acabaram sendo fundidos em outros institutos até chegarmos aí ao INSS. A grande questão, aí volta, é que tipo de Estado nós precisamos no Brasil. Alguns que sempre pensam o Brasil em inglês têm dificuldade de entender o Brasil em português. Nós precisamos de mais Estado, de mais funcionários, desde que eles sejam capazes, eficientes, que trabalham e que atendam devidamente a população. A grande questão é essa. Nós temos um instituto que não é fácil, reconheço, é complexo, são milhões de aposentadorias, nós não estamos falando de um país pequeno como o Uruguai, nada disso, né? É muito difícil, mas o que falta é eficiência e eficácia do funcionamento desses institutos. E não cabe, dentro da minha leitura, eu gostaria de saber com mais detalhe essa justificativa, fechar agências. Pelo contrário, a demanda nas agências é muito grande. Eu, quando passo por algumas agências e vejo sempre filas, pessoas... Eu tive muita dificuldade quando eu precisei acessar, marcava pela internet e era coisa de 40, 60, 70 dias depois para poder ser recebido. Então, a grande questão é a questão do atendimento e quem sofre com isso é sempre o mais pobre, que demanda esse tipo de serviço, né? Mudanças no cronograma de implantação do e-Social, o sistema de escrituração digital que concentra todas as obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. O Comitê Gestor do e-Social prorrogou o prazo para a transmissão de informações obrigatórias que vão atingir todas as empresas. Débora é dona de um café na zona oeste de São Paulo. A empresa dela tem 3 funcionários, todos com carteira assinada. Para fazer a gestão do negócio, a empresária enfrenta uma rotina complexa. GFIP, FGTS, CAGED, RAIS, CAT, CTPS, GPS, DCTF Web e EFD-RENF. Cada sigla representa uma informação obrigatória que agora deve ser transmitida eletronicamente através do e-Social. A saída foi contratar um contador. São termos técnicos que, se você não tem um preparo, uma experiência, você pode se perder, pode se equivocar. Para se adequar às regras do contrato de trabalho verde e amarelo, nova modalidade de contratação para pessoas entre 18 e 29 anos, o e-Social adiou o início do envio de alguns eventos obrigatórios para os empregadores, antes previstos para este mês. Foi adiada sem previsão de novo prazo a entrega das informações referentes à folha de pagamento dos funcionários das micro e pequenas empresas, microempreendedor individual, optantes do Simples Nacional, empregadores pessoas físicas e entidades sem fins lucrativos. A entrega das informações sobre a segurança e saúde dos funcionários no trabalho para empresas com faturamento superior a 78 milhões de reais em 2016. Para os empregadores domésticos, o acesso ao sistema não sofreu nenhuma alteração. O e-Social é um sistema onde os empregadores enviam informações ao governo sobre seus empregados, como vínculos, contribuições previdenciárias, FGTS e folha de pagamento. A ideia do programa é simplificar o cumprimento das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, diminuindo a burocracia para as empresas. Mas, por enquanto, muitas empresas, principalmente as micro e pequenas, acumulam dúvidas sobre as regras de implementação do e-Social. O empresário tem que ter muito cuidado e tem que ter pessoas por trás desse processo capacitadas para conseguir fazer o atendimento ao e-Social. Cresce a produção de veículos no Brasil, mas exportações continuam despencando.
As vendas de carro 0 km aceleraram nesta concessionária em São Paulo em 2019. O consumidor está mais confiante na economia, gerando mais crédito, gerando mais vendas. Então tivemos um bom resultado sim em 2019. Quase 3 milhões de veículos novos foram vendidos no Brasil no ano passado, 8,6% a mais que no ano anterior. É o melhor resultado desde 2014. A produção também aumentou, se aproxima de 3 milhões de carros leves, caminhões e ônibus. A alta é de mais de 2% em relação a 2018. Os dados são da Anfávia, a associação que representa os fabricantes de veículos. A base de comparação é relativamente baixa, mas está melhorando, né? Se você vê desde 2015, 2016, numa linha de crescimento, claro, não é do jeito que a gente gostaria, não era o patamar que estava lá em 2012, 2013, mas sem dúvida alguma está melhorando. Apesar do crescimento, o emprego na indústria automobilística andou na contramão. Encolheu em 4% em 2019, fechando 4.300 vagas. Colaboram para essa redução o fechamento da fábrica da Ford em São Bernardo do Campo e a queda nas exportações, com a redução da demanda na Argentina, um dos principais compradores de veículos do Brasil. Para este ano, a Anfávia prevê crescimento de quase 10% na venda de veículos. Márcio também está otimista. Nós vamos com certeza ter um crescimento aí, se não for igual, vai ser melhor. Vila, o novo governo argentino assumiu em dezembro, mas por enquanto não há nada no horizonte que mostre que a economia por lá vai melhorar agora em 2020 e, consequentemente, vão melhorar as nossas exportações para os nossos irmãos argentinos. A gestão Maurício Macri não foi muito feliz, para dizer o mínimo, foi ruim. Acho que dos 4 anos de governo, 3 com recessão. O Alberto Fernandes, presidente, assumiu dia 10 de dezembro, portanto, está há cerca de um mês como presidente, já adotou uma série de medidas emergenciais. A questão que se coloca é que a Argentina é o terceiro parceiro comercial do Brasil, E no caso das montadoras, dos automóveis, para ficar mais simples, é o grande mercado das montadoras aqui que se utiliza do Brasil para vender para a Argentina. Os nossos carros são ruins, né? Nós sabemos que aí não somos as carroças de 1990, como diria então o presidente Fernando Collor, melhoraram um pouquinho, mas são muito ruins ainda internacionalmente. Então nós não temos alternativa, é vender para a Argentina ou vender para a Argentina, porque não há outro que possa comprar na quantidade. E aí a crise na Argentina afetou terrivelmente as montadoras, que tem, e é uma característica especial esse setor, que é o efeito multiplicador no campo do emprego, né? Portanto, teve esse resultado positivo. Todos nós desejamos, que todos que nos acompanham também, que a economia brasileira esse ano cresça mais do que a do ano passado, apesar que não saiu o índice, mas acredita-se que o Brasil tenha crescido em 2019 em 1,1. Há uma estimativa de um crescimento esse ano de 2,5, que parece um certo exagero, né? Mas isso essa estimativa, e aí passa muito por nós, por isso que é importante a questão das exportações, porque a nossa balança comercial do ano passado, em 2019, outra vez ela foi superavitária, mas o superávit, que foi expressivo, mas ele foi o menor dos últimos 5 anos, né? Por isso que nós precisamos de calma na economia internacional, de tranquilidade, para que facilite a recuperação econômica interna do Brasil. E as exportações são vitais para o Brasil, tanto de produtos manufaturados, como de produtos do agronegócio, como também é essencial para os investimentos estrangeiros para o Brasil. Isso aí é central. E, por fim, e por último mesmo, tem a questão do Mercosul, que vai ter de ser resolvido, que é uma questão que ficou em suspenso, porque os 2 pilares do Mercosul é o Brasil e a Argentina. Essa questão criou uma tensão muito grande, porque o presidente argentino eleito, na campanha eleitoral, deu opiniões sobre a política interna brasileira e vice-versa. O presidente brasileiro deu opiniões sobre a política interna argentina, o que nenhum dos dois deveria fazer. Então agora parece que a poeira baixou e eles vão discutir como devem fazer, espero, de forma sensata. Eu espero que logo o presidente brasileiro visite a Argentina e o mesmo ocorra em relação ao presidente argentino vindo ao Brasil, porque são 2 parceiros fundamentais e para nós, o Brasil, é essencial a recuperação econômica da Argentina. Ayrton? Essas dificuldades todas que o Vila elencou com muita competência, me faz lembrar sempre que, às vezes, algumas declarações políticas que são feitas, no caso da Argentina e também no caso agora do Irã, essa nota do Itamaraty, só dificultam as transações comerciais do Brasil. O presidente Bolsonaro, e foi ele que começou essa questão de não admitir um governo argentino que viesse do peronismo, seria uma volta, um retrocesso, ele começou. O outro veio aqui visitar o Lula na prisão.
O Vila colocou muito bem, tem que chegar a um meio termo, mas as forças argentinas e brasileiras estão ligadas aos negócios, desde a Anfave até, enfim, todos os interesses que envolvem o grande empresariado brasileiro, rural, calçados, autopeças, tem muita coisa. Eles hoje têm um poder, e eu espero que esse poder que eles estão exercendo, a sua força, em função da produção que detém, possa também exercer um papel de influência dentro do Congresso, positiva, para que haja uma ligação dessas forças com o Congresso, para que nós tenhamos soluções melhores para o país. Ainda na economia, a caderneta de poupança, investimento mais popular dos brasileiros, encerrou 2019 com saldo de 13 bilhões e 300 milhões de reais, o pior dos últimos 3 anos. Em 2016 foram mais de 40 milhões e 700 milhões de reais, ou melhor, 40 bilhões e 700 milhões de reais. Em comparação a 2018, a captação líquida, saldo entre depósitos e saques, caiu 35%. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central. E veja a seguir, Justiça do Japão emite ordem de prisão contra a mulher de Carlos Ghosn. E ainda, fumaça de incêndio na Austrália chega ao Chile, Argentina e Brasil. Nós voltamos já. Autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, e tropa de oposição furaram o cerco militar e entraram hoje na Assembleia Nacional para a primeira sessão do ano. 2 dias depois de tentar pular o portão da Assembleia Nacional, Guaidó foi barrado de novo pela polícia, mas desta vez conseguiu furar o bloqueio com o apoio da tropa de apoiadores. Depois de muito empurra-empurra, o autoproclamado presidente venezuelano entrou no prédio para tentar presidir a primeira sessão do ano. O rival, Luiz Parra, havia convocado sessão no mesmo horário. Ele assumiu o comando do parlamento com o apoio do presidente Nicolás Maduro, em sessão relâmpago no domingo. Parra presidiu uma breve sessão, sem quórum mínimo, que foi encerrada antes de Guaidó invadir o plenário. Depois de cantar o hino nacional venezuelano e ser empossado o presidente interino, Guaidó e aliados saíram às pressas do local, atacados com a chuva de bombas de gás lacrimogêneo disparada pela polícia. A Assembleia Nacional tem 167 deputados, 112 da oposição e 55 chavistas. Nosotros tenemos una causa común con los venezolanos, que es la libertad y es la democracia, es la defensa de nuestra gente. Ellos quieren decir quién entra y quién no. No es la Guardia Nacional, no es un teniente coronel, no es un general. Vila, a situação de Juan Guaidó é um tanto quanto insólita, né? Ele é presidente interino com apoio de 50 países ou mais, mas não tem controle administrativo nem das Forças Armadas. Nesse cenário, que opções de manobra ele tem para enfrentar o governo de Nicolás Maduro? Olha, mais do que isso, Ana Paula, acho que a situação de crise, eu não vejo saída, nem a médio prazo, a curto nem se fala, a médio prazo da crise venezuelana, não tem saída. De um lado, porque Maduro é um ditador, tem todo um grupo que tomou poder, corrupto, envolvido com tráfico de armas, tráfico de drogas, contrabando, é o que é de pior, né? E que vai querer permanecer no poder ad eterno, tal, e que não rachou. Esperava-se o ano passado uma divisão na alta cúpula das Forças Armadas, lá por volta de fevereiro, março de 2019, algo que acabou não ocorrendo. Por outro lado, a oposição também tem gente ruim, não é flor que se cheire, tem setores ali ultra-reacionários que também fazem parte da oposição. E em relação ao autoproclamado presidente Guaidó, é uma situação sui generis. Como é que, e aí cabe aos 50 países, e vamos deixar de lado os 49, vou falar do Brasil, que é o que me interessa. Nunca na história do Itamaraty, você reconheceu um governo que não controla 1 centímetro do território. Aí cria essa situação anômala, que ele sequer consegue entrar num prédio público, que é o prédio da Assembleia Legislativa. Como é que você pode reconhecer um governo que não controla 1 centímetro do território? É um absurdo, né? Mas outros países também fizeram. Mas eu estou olhando o lado do Brasil com um grave equívoco. E o Brasil deveria, e não fez, infelizmente, desde a época do PT, passando pelo governo Temer e agora no governo Bolsonaro, portanto não é só um problema desse governo, deveria ter uma posição de negociador, né? De ajudar a solucionar, ajudar que Maduro e toda a quadrilha chavista e a oposição possam sentar à mesa e buscar algum tipo de saída. O Brasil poderia fazer isso, só que o posicionamento que o Brasil tem
Não dá. E mesmo o Grupo de Lima, que tenta buscar uma saída coordenada, também não. Fracassou as reuniões que teve ano passado na Noruega. E a impressão que dá é que não tem saída. E quem paga o pato? Quem paga a conta? É o povo venezuelano. Com certeza. Esse é um problema gravíssimo. O número de refugiados venezuelanos é o outro problema gravíssimo, como acabou de falar aqui o Vila. Estima-se que 6,5 milhões de venezuelanos deixem o país agora em 2020. É a maior crise de refugiados da história moderna, mais do que a Síria. Qual o papel dos países que apoiam o Guaidó, 50 países ou mais, na crise de refugiados? Eu não vejo uma articulação que possa interferir diretamente nessa questão desses países. Eles se reúnem, eles disseram que reconhecem o novo governo, mas não existem instrumentos que eles possam interferir para evitar que qualquer decisão seja tomada lá dentro. Eu acho que faço um paralelo, rapidamente, com também o que aconteceu na Bolívia. Porque na Bolívia também tem uma autoproclamada presidente. E lá na Venezuela, um autoproclamado presidente. O curioso é que na Bolívia, quem sustenta o autoproclamado presidente são as Forças Armadas. E na Venezuela, quem sustenta o Maduro são as Forças Armadas. É um governo de esquerda, chamado o governo que sai, é um governo de esquerda, e o governo que fica é um governo chavista, sei lá qual é a coloração que ele tem hoje, mas de qualquer forma é muito interessante a situação, inédita, eu nunca vi isso acontecer, alguém dizer, eu sou o presidente da República, autoproclamado. Nunca vi isso. A justiça japonesa emite mandado de prisão para a mulher do executivo Carlos Ghosn. O casal está no Líbano. Carol Ghosn é acusada de falso testemunho. Segundo os promotores, ela teria mentido ao negar conhecer e ter se encontrado com pessoas ligadas a uma empresa utilizada pelo marido para desviar dinheiro da montadora. Ela está em Beirute com Carlos Ghosn, que fugiu da prisão domiciliar em Tóquio, acusado de crimes financeiros. O governo japonês estuda brechas nas leis libanesas para pedir a extradição do ex-presidente da aliança Nissan-Renault. O porta-voz de Carlos Ghosn classificou o pedido de prisão de patético e anunciou que ele deve se pronunciar em uma entrevista coletiva amanhã. Nuvens de fumaça provenientes do incêndio na Austrália chegam às cidades do Rio Grande do Sul, parte do Chile e também Argentina. O fenômeno já pode ser visto em cidades como Santana do Livramento, fronteira com o Uruguai, em forma de névoa em coloração cinza. Na região metropolitana de Porto Alegre, há fumaça, mas com o céu nublado, o efeito passa despercebido. Satélites da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos identificaram que a fumaça cruzou o Oceano Pacífico e cobriu parte do Chile e da Argentina. Na Austrália, o incêndio já matou pelo menos 25 pessoas. 1.500 casas foram destruídas e 500 milhões de animais morreram. A tragédia australiana foi causada por um dos piores incêndios florestais dos últimos tempos e está queimando o país desde setembro do ano passado. O fenômeno é causado pela combinação de altas temperaturas, pouca chuva e fortes ventos. Mais de 8 milhões de hectares de terras foram destruídas pelo fogo, uma área do tamanho da Irlanda. Apontado como um dos responsáveis do ataque à sede da produtora Porta dos Fundos, Eduardo Fauzi poderá ser extraditado da Rússia. O Ministério das Relações Exteriores ainda não recebeu da Justiça o pedido de extradição do economista e empresário Eduardo Fauzi. O pedido deverá ser expedido pelo juiz que decretou a prisão dele. Assim que isso acontecer, o Itamaraty deverá iniciar o pedido. Desde 2007, o Brasil tem acordo de extradição com a Rússia. Fauzi fugiu para Moscou após sua prisão ser decretada no último dia 29. Em entrevista à rádio Band News, Fauzi assumiu a autoria do ataque e disse que pretende se entregar no final do mês. Estou pronto para abraçar as consequências do homem que eu sou. Eu estou lendo o ambiente, eu estou lendo a situação à distância. Se eu sentir, se eu entender que a minha segurança pessoal, física, está em perigo, eu vou optar por não me apresentar nesse momento. Mas, em princípio, os meus planos são realmente estar retornando dia 30 de janeiro. Ontem, Eduardo Fauzi foi expulso do PSL, legenda que era filiado desde 2001. A produtora Porta dos Fundos foi atacada no dia 24 de dezembro. Investigadores afirmam que 5 pessoas participaram do ataque, com coquetéis Molotov, e que Fauzi foi o único que fugiu com o rosto descoberto. Ayrton, quais critérios precisam ser respeitados entre os dois países para que a extradição aconteça?
Esse é um processo, né? Processo passa pela justiça, fundamentalmente, depois entra os órgãos de governo para viabilizar aquilo que a justiça decidiu. No caso aí, começa com o juiz, depois vai para o Tribunal de Justiça, no caso do Rio de Janeiro, depois o Tribunal de Justiça vai para o Ministério da Justiça, passando por um departamento antes do Itamaraty, que dá um parecer, depois do Ministério da Justiça volta para o Itamaraty para viabilizar junto ao governo russo. Então essa é a tramitação um pouco longa, né? Um pouco demorada, mas esse é o procedimento, é um instrumento da lei mesmo, tradicional, né? E dá resultado. Como a Justiça julga casos de ofensa à fé? Um abaixo-assinado que pede a proibição da veiculação desse filme do Porta dos Fundos tem 2,3 milhões de assinaturas. Como que a Justiça vê essa questão da ofensa à fé? Olha, eu vi essa matéria do Porta dos Fundos, respeito todos que participaram dela, embora não sejam fervorosos de religião, mas acho que realmente não pegou bem. Tem todo o direito de fazer, e fazem, e eu respeito e defendo. É que são duas questões, tem liberdade de expressão, mas tem também respeito à religião. Exatamente. Só que a religião como um todo não tem um instrumento para poder agir. Qual vai ser a igreja que vai tomar uma providência? Os evangélicos, os católicos, todos aqueles que acreditam em Jesus, não é? Então fica difícil você corporificar uma ação por parte de um... Agora, claro, pode haver uma manifestação de cristãos, através desse movimento, 2,5 milhões de assinaturas, né, para pressionar o andamento de um processo que passa a correr junto às instâncias competentes. Vila, e há ataques semelhantes de intolerância religiosa contra terreiros de Umbanda, contra Candomblé, só que não causam toda essa repercussão, toda essa comoção nacional, que esse caso da produtora Porta dos Fundos teve. A que se deve essa intolerância seletiva? Bem, inclusive na própria cidade do Rio de Janeiro, né? Então vamos pegar onde ocorreu esse atentado terrorista, que foi um atentado terrorista contra lá onde era a sede do Porta dos Fundos, e as ações que ocorrem no Rio de Janeiro atacando candomblé, locais do candomblé, de Umbanda, e foram vários casos, né? Inclusive com traficantes. Eu estava uma vez acompanhando um desses casos, traficantes evangélicos, olha como é possível, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas traficantes supostamente evangélicos atacando terreiros de Umbanda, porque estava contra a fé. Bom, aí está tudo, é um mundo de ponta cabeça, né? Como é possível o traficante evangélico determinar que não pode ter um culto umbandista, se é que, e misturando uma coisa com a outra, é necessário sempre separar. Isso era o argumento do cidadão que foi entrevistado. Em suma, um verdadeiro absurdo. Aí é uma questão complicada. Quais são os limites da liberdade de expressão, da liberdade artística, e quais são os limites do indivíduo que tem fé e que pode considerar que aquela forma de representação artística está ferindo a sua forma de ver o mundo, né? É um negócio complicado. Os dogmas religiosos, os dogmas religiosos. Agora, tem que lembrar que o Estado é laico. Então, vamos por partes, né? Desde 1890, antes da Constituição de 1891, no início de 1890, quando o ministro da Justiça era o Campos Salles, portanto faz bastante tempo, houve a separação no governo provisório, a Igreja e Estado, que vai estar depois consubstanciado na Constituição de 1891 em todas as constituições brasileiras, até hoje. Então você tem a separação Igreja e Estado, que é uma grande vitória. Eu não vi o filme dos rapazes aí do Porta dos Fundos, eu não assisti. Agora, não pode ter uma ação como fez esse rapaz que está lá na Rússia, que por sinal tem uma folha corrida terrível, agressão a mulheres, já teve condenações, é um sujeito da pior espécie, e precisa identificar os outros 4, inclusive. Então, eu acho que é um problema. Eu acho que tem que ter a ampla liberdade de expressão e de manifestação. Eu sou contra qualquer tipo de censura. O internauta Diogo Moba está sempre aqui com a gente, ele lembra sobre a ficha corrida do Eduardo Fauzi. Do mesmo jeito que comentaram que Fauzi era filiado ao PSL, é importante comentar que ele também era Black Bloc, também faz parte da ficha dele. Também, porque em 2013, bem lembrado, primeiro ele era do PSL lá em 2001, então não tem nada a ver com o Bolsonaro, né? Segundo, em 2013 houve até uma greve de fome, né? A Sininho, lembra da Sininho? Ninguém mais fala. Onde está a Sininho? É uma boa pergunta. Ela aparece, tem um vídeo, eu assisti o vídeo, do pessoal, 2, 3 lá, fazendo greve de fome para libertar esse cidadão que está aliado aos Black Blocs. Então veja que é um cara que não consegue conviver com a democracia. Acha que tem tudo resolver na base da força. Então não dá, né? Histórico curioso. Veja em instantes, NASA descobre novo planeta onde pode ter água líquida. E ainda, aplicativo Instagram, que pertence ao Facebook, deve se tornar o principal alvo de notícias falsas nas eleições deste ano. Aguarde que a gente volta já.
Organização Mundial da Saúde estima que 45% da população mundial sofram com insônia. A falta dessas horas de descanso ao longo da vida desregula vários hormônios do corpo. E a pessoa insone fica mais predisposta a males como a ansiedade e a obesidade. Esse tipo de cena é frequente depois desses tipos de noite. Eu fico virando de um lado para o outro até conseguir dormir. Sono é de meia e meia hora, menos e acordo. Então é meio complicado. Acordo no meio da noite, umas 3, 4 vezes. Quando é 5 horas eu não consigo dormir mais. Aí, encarar o dia fica difícil. Porque às vezes você acorda já com sono ainda, tem que acordar muito cedo. Eu acordo 5h30 e fico um pouco com moleza, mas dá para enfrentar o dia. Que eu acordo assim muito cansado e o dia não rende. Parece que as horas do trabalho, às 9 horas, demoram 18 horas. Demora muito mais para passar. Não há lugares calmos, tranquilos, nem carneirinhos suficientes para serem contados quando o problema para dormir é sério. Estima-se que no Brasil, 4 em cada 10 pessoas sofram de distúrbio do sono. Um mal que deve ser enfrentado com ajuda médica. Depois de uma década de noites mal dormidas, com um pico de insônia diária, José Carlos foi atrás de tratamento médico. Prescreveu alguns hormônios bioidênticos para reequilibrar toda a base hormonal do metabolismo. Prescreveu uma nova rotina de alimentação e prescreveu atividades físicas. O cansaço sumiu da rotina, o nível de tolerância voltou a ficar maior e até a imunidade melhorou. Fatores que reforçaram o valor que José Carlos sempre deu ao sono. Tenho consciência da necessidade do sono, sempre tive, e sempre que tenho a oportunidade de realmente tentar dormir um pouco mais para descansar, para recompor, eu aproveito. As fake news estão presentes na internet. Notícias falsas sobre saúde, famosos e política são disseminadas a todo momento. O Instagram, rede social de compartilhamento de fotos e vídeos, pode ser o novo alvo das mensagens mentirosas nas eleições de 2020. No último mês, o Instagram atingiu 1 bilhão de usuários ativos. É a rede social que mais cresce, 5% por trimestre. E pesquisas já revelaram que o Instagram também ganha das outras no quesito engajamento. A Luciana, consultora de imagem, já se rendeu ao vício. É uma rede mais imagética, né? Mais gostosa de seguir e também sem tantas divergências, polêmicas políticas, fake news e assim por diante. Mas será mesmo que o Instagram é um campo apolítico? Tudo, vídeo, foto de comida, tudo eu tô passando por lá. O que realmente passa de política no Instagram é meme. E é justamente aí onde mora o perigo. O Instagram, até agora um terreno relativamente virgem das fake news, deve ser o novo alvo nas eleições deste ano. Considerando principalmente seus stories, publicações temporárias que facilmente somem, fazendo e tornando mais difícil, inclusive, a eliminação e solicitação de exclusão desse conteúdo, já que ele é feito de uma maneira automatizada. O Instagram lançou recentemente uma ferramenta com o objetivo de filtrar as fake news. A identificação dessas fotos e vídeos é feita através de empresas independentes e também de uma tecnologia de aprendizado de máquina. Com a ferramenta, as publicações com fake news têm a distribuição filtrada e contém um aviso de que aquele conteúdo é falso. Seja no feed, no perfil, nos stories ou em mensagens diretas. Um link externo também disponibiliza matérias de fontes confiáveis para refutar as informações. As eleições presidenciais norte-americanas deste ano serão um grande aprendizado para a máquina, que também vai atuar no Facebook, que pertence ao mesmo grupo. Resta saber se isso acontecerá a tempo das eleições municipais do Brasil. Na dúvida, melhor se manter alerta. A maior dica e a maior preocupação para todos é, ao identificar um post que seja do seu interesse, tome muito cuidado ao fazer qualquer comentário ou até mesmo trazer isso para o seu próprio perfil, pois trazer algo falso para o seu perfil também é crime. Ayrton, seria possível uma regulação de conteúdo para as redes sociais ou isso ia descaracterizar a própria natureza da internet? Não, uma regulação sim, mas uma regulação que fizesse com que as pessoas ficassem intimidadas em encaminhar notícias falsas, né?
algo que a pessoa vê uma notícia e aí pensa duas vezes, fala, mas isso aqui será que é verdade? Será que eu vou... Essa pessoa precisa saber que se ela encaminha, ela é coautora do crime. Isso precisa ser divulgado. E isso sendo divulgado, eu garanto que muita gente vai ver a notícia, fala, não vou meter com isso aqui não, porque eu não entendo disso. Sabe? E aí se poupa de um processo futuro. Vila, como você vê o uso das redes sociais pelos políticos do Brasil? Será que se tivéssemos um código de conduta nas redes sociais, o debate político ficaria mais ameno? Eu acho difícil ter um código de conduta, viu, Ana? Primeira coisa. Segundo, o nosso clima político não é dos melhores, né? Nos últimos tempos. Então, tudo indica que no processo eleitoral desse ano, claro que a eleição municipal tem características específicas, mas vai estar muito presente notícias falsas, agressões, acusações. E o caso do Instagram, que é uma rede, inclusive, que se expande especialmente entre os jovens, porque hoje os jovens não usam mais o Facebook, eles acham que é coisa de velho, coisa antiga, é curioso isso, né? Então, isso espalha tudo muito rapidamente. E tem isso que vocês estavam dizendo, o próprio Air, de compartilhar. Tem coisas que você recebe, você vê que é falso. Você fala, como é? Tem vezes que eu respondia para a pessoa, falava, pô, tá na cara. Aí depois eu perdi a paciência. Agora, os políticos, por fim, eles usam. Eu recebo pelo WhatsApp, acho que tem alguns que mandam 7, 8, 9 mensagens por dia e vídeos. Se eu fosse assistir tudo, eu passaria o dia vendo o Cidadão, eu tenho mais o que fazer na vida, né? Eu e a torcida do Flamengo. Então, é um negócio em excesso. Mas são os tempos contemporâneos, a gente tem de aprender a conviver com isso. Fazer o quê, né? E nessas eleições municipais agora, o que você acha que vai ser? Vai estar muito presente acusações. De fake news. Sim, porque nós teremos uma eleição muito... Agora está muito longe, ninguém lembra que vai ter eleição em outubro, né, desse ano, mas certamente vai estar presente, como esteve em 2018, e inclusive no próprio dia da eleição do segundo turno, né, na questão do governo do Estado, aqui do Estado de São Paulo, tinha circulando uma série de informações falsas, né, e isso deve voltar, infelizmente, a ocorrer. E aí, como o especialista destacou, no caso dos stories do Instagram, isso some, isso desaparece. Então, como enfrentar essa questão? É o desafio para o TSE. O ministro Barroso, nós até chegamos um dia a conversar aqui, discute essa questão. Quer dizer, como é que o TSE vai ter uma legislação para enfrentar isso? Isso não é fácil. O Reinaldo Berto está falando aqui, as redes sociais, bem ou mal, hoje em dia, elas ditam as regras. É mais para o mal do que para o bem, viu? Não é por nada não, porque, olha, tem coisas inacreditáveis. Muito bem, agradecemos a presença do historiador Marco Antônio Villa e do advogado e ex-deputado federal Ayrton Soares. Muito obrigada pela companhia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E não se esqueça de acessar o nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/jornalismo TV Cultura. E também a nossa conta no Instagram, @jornalismo TV Cultura. Fique agora com o programa Provocações, que hoje reprisa a entrevista com o historiador Leandro Carnal. E o Jornal da Cultura termina hoje com a nova descoberta da NASA, um planeta com condições similares às da Terra, chamado TOI 700D. Ele foi identificado pelo satélite TESS e está numa zona onde pode ser encontrada água no estado líquido. O novo planeta é 20%